Mais um tutorial de Android, esse é o tutorial número 7. A gente vai fazer as modificações no último botão de imagem que a gente fez. Relembrando aquele botão de imagem, a gente tem a classe MainActivity, que a gente implementa o método onClickListener. Esse método ele vai atuar aqui, isso faz com que a gente possa modificar daqui. Então, a gente sobrescreve o método ao clicar, tá? da MainActivity, que é a tela onde acontecem as coisas. A gente pega aqui, então começa o método ao clicar e a gente modifica aqui até aqui, dando comandos e fazendo com que o programa faça o que a gente quer. Bom, nesse método a gente usou o comando if, que é um comando que define uma condição. A partir de uma condição ele executa ou não um código. A gente definiu essa condição da seguinte maneira: pegamos com essa função o ID do elemento foi clicado, o botão, tá? E a gente compara se isso aqui, se esse ID é o do comando avançar. Se for o do comando avançar, ele vai executar o código que está entre essas duas chaves. Então, a sintaxe é se condição entre parênteses executar uma condição entre chaves. Aqui mais à frente, ele também vai comparar o ID do botão e vai comparar com o ID do botão voltar. Se for igual, a gente sabe que esse ID está no arquivinho R, que é aquele R Java que fica lá em Gen, como a gente já viu. Esse ID é um número tipo inteiro e vai conter todos os IDs dos elementos que a gente coloca na nossa layout, que fica aqui em recursos, Activity Main. A gente então fez a seleção com o comando if. Se a gente tivesse outros botões aqui nessa tela, a gente colocaria outros ifs para separar o código dos demais desses outros comandos. A gente tem uma outra maneira de fazer isso também. Podemos fazer isso através desse comandinho aqui, o switch, que é um seletor. O switch funciona da seguinte maneira: switch, entre parênteses, variável de seleção, e um bloco entre chaves. Nesse bloco a gente vai dizer, para cada caso ou cada valor que for ocupado, ocorrer no programa, ele vai executar um grupo de comandos até o break. O break ele é importante, tá? Porque se você não colocar o break, ele vai passando aqui direto, tá? Ele passa para o próximo, e a gente só quer que ele execute aquele grupo de comandos aqui que a gente quer, e não todos, ok? Então aqui, se a gente tiver 10 botões, case RD, BTN1, BTN2, BTN3 e por aí vai. Bom, ao final, caso o valor não se enquadre em nenhum dos números acima, a gente pode colocar uma opção default. Esse default é opcional, tá? Ou seja, ele diz o seguinte: ó, caso nenhum valor tenha servido, você executa isso aqui, comandos default. Opcional, você pode botar esse default ou não. Para começar, copie e cola o código que eu deixei aí de onClick, só de onClick, tá? Aqui dentro do código anterior de onClick. Quando você fizer isso, você vai ver o seguinte: eu dei umas mudanças aqui. Primeiro eu defini uma variável nova inteira, tá? Definir de maneira e definir de uma maneira que a gente já inicializa. A gente criou um inteiro, meu id, e já inicializei ele, já pedi ele para pegar nesse momento o id do que foi clicado, tá? E aqui esse
comando já existia. O que aconteceu é que ele foi passado, ao reparar no código, comparar com o código anterior, de dentro das condições para fora. Como ele ficaria repetido duas vezes, e eu estou definindo agora eu não posso definir. Se ele ficasse aqui e aqui dentro dos if ou dos case, ele seria definido duas vezes. Então eu só posso definir uma variável uma vez com o mesmo nome, ele daria duplicidade. Então eu passei do lado de fora e já inicializei com uma figura. Eu não sei, aqui esse comando aqui, ele pegava uma figura dependendo do nome que tivesse sido escolhido. Aqui eu estou inicializando uma figura que eu sei que existe lá, que é a estrelinha. Então aqui ele inicializa com a variável estrela, com a figura da estrela. Uma outra mudança que eu fiz, então está aqui, tá? Aqui está o selecione meu ID, de acordo com o ID que tiver. Caso seja o ID do botão avançar, ele executa esse bloco aqui depois dos dois pontos, tá? Até o break. Caso voltar, da mesma maneira. Coloquei também aquela caixinha para ele exibir o ID do botão que tiver sido clicado. Aqui a gente tem que importar, a gente vê que importa toast, tá? E ele está cheando aqui com a MSG, que é o que a gente vai tratar agora. MSG, o que é isso? MSG, então, é um método que a gente vai criar aqui dentro da main activity, tá? Então, private void MSG. Esse método ele vai receber uma string m, tá? E vai colocar numa caixa de mensagem, ok? Que vai ser exibida ao usuário. Ela, diferente da Toast, ele que exibe a caixa por um tempo, ele só esse tipo de caixa aqui, ela só vai parar de ser exibida quando o usuário clicar OK. Não deixe de reparar o seguinte: esse método ele tem que estar antes de main activity, ou seja, ele pertence à main activity e depois do procedimento do método onClick, ok? Logo assim, depois. Nesse método aqui, ele é privado, ou seja, ele é local, ele não é reconhecido fora de main activity. E ele retorna um nulo. Os métodos retornam um nulo, porque eles não são uma função. Um método, a diferença entre um método e uma função é que uma função ele retorna um valor, tá? É possível ele fazer uma conta e te devolver o resultado. O método ele faz alguma coisa e sai de cena. Então, o MSG foi o nome que eu escolhi. Ele vai receber do nosso programa uma variável do tipo cadeia ou sequência de caracteres, que eu chamei de M, podia se chamar de M, N, palavra, sequência, qualquer coisa. Bem, agora eu vou colar os comandos que eu tenho que dar. Já você também faz a mesma coisa, eu vou colar aqui dentro. Repara que ele está usando um objeto que ele não conhece, que a gente tem que importar, alert dialog. Bom, então esse método aqui ele recebe então essa cadeia, essa sequência de caracteres, e é aqui aonde ele efetivamente coloca na caixinha de mensagem. Tem um avisozinho que eu estou dizendo que é mensagem do sistema, para dizer ao usuário o que é aquilo, e tem um botão OK. Então, toda vez que você precisar exibir uma mensagem ao usuário desse tipo, você copia, cola, joga esse método aí onde você quiser nos seus programas. Vou fazer uma mudança aqui, eu vou tirar o toast daqui de dentro, cut, e vou colocar aqui fora depois do switch. Por quê? Eu só estou fazendo isso porque eu quero que ele sempre dê esse toast aqui. Eu estou fazendo ele pegar e dar o ID do botão clicado, tá? E aqui, ó, repara que é VGetID. Eu podia ter colocado meu ID também aqui, tá? Podia ter sido aqui meu ID. Por que podia ter sido meu ID? Porque nesse momento ele já colocou, ele já tem
quem é esse valor do botão e colocou na variável meu ID, que ele faz isso logo aqui no início, tá? Então posso botar vgetID ou então meu ID, tanto faz. Então vamos, mas vou colocar aqui para que ele sempre exiba, tá? E não só quando no caso ele, como estava ali, ele passasse no botão voltar. Vamos então rodar esse aplicativo. Vamos fazer o seguinte, vamos carregar o Android Virtual Device, meu AVD, Start. Só que eu vou fazer uma diferença aqui, tá? Eu vou mudar essa escala aqui para 8, porque o que estava acontecendo é que ele não cabia aqui no tamanho da minha tela, quando ele estava com aquele valor ali padrão, e agora eu falei que ele se ajuste melhor na tela, para que a gente veja todos os que ele está fazendo. Então vamos lá, ele vai carregar esse AVD, está carregando. Lá está finalmente o aplicativo rodando. Vamos lá, vamos clicar em avançar. Está aqui, ó, ele repara o touch com o ID do botão. Repara que clicou no botão, tá? Aqui também, aqui ele já vai dar o touch e a mensagem de texto. Repara que ela não sai daqui enquanto você clicou errado, enquanto eu não clicar. Ok. Então é isso aí, até a próxima.